Muito obrigado pelo convite, meu amigo Thiago, e a todos da Super TV. Estamos aqui, professor Wendel Mota, para ajudar um pouquinho vocês na disciplina de Química. E hoje o nosso assunto é Eletroquímica. Nós temos muitos assuntos que são cobrados sempre no Enem, e a gente tem que um dos assuntos que mais aparece está relacionado diretamente ao assunto de eletroquímica. A eletroquímica é um assunto que ele vai precisar de algumas coisinhas básicas para que a gente possa entender. Primeiramente, nós precisamos conhecer então o que a gente conhece como sendo o número de oxidação. E aí, para que a gente possa então falar das minhas reações que ocorrem dentro da eletroquímica, eu preciso conhecer um pouquinho de como calcular esse NOx. Trabalhando então o NOx, nós não podemos esquecer que esse NOx aplicado diretamente numa reação faz com que a gente consiga perceber como é que as reações elas podem acontecer em função de cada elemento. E aí nós temos que vão acontecer as reações de oxidação e as reações de redução. A gente tem que toda vida que se fala nessas minhas reações, certo? Elas nos ajudam a entender os processos que vão estar acontecendo em função de cada eletrodo dentro dos processos eletroquímicos. E aí nós temos que dentro da eletroquímica a gente pode trabalhar sempre com o princípio de conservação de energia, e quando se fala nesse princípio de conservação de energia, eu devo lembrar que eu estou transformando uma energia em outra, e que a gente vai perceber que isso gera então os meus tipos de fenômenos eletroquímicos. Aí nós temos que, quando a gente transforma em energia química em energia elétrica, nós estamos trabalhando com a pilha, que é um processo espontâneo. Quando a gente tem a transformação de energia elétrica em energia química, nós temos um processo que é dado como sendo o processo de eletrólise. E aí, esse processo de eletrólise é um processo que envolve exatamente um fenômeno que é não espontâneo. E que a gente vai perceber, pessoal, que para que a gente consiga então trabalhar a pilha e a eletrólise, nós precisamos lembrar de identificar cátodo e ânodo em cada um dos meus sistemas. Em que aí, na imagem, você consegue perceber diretamente como isso vai estar acontecendo. Primeiramente, nós temos que quando se fala na pilha, nós temos que ele vai indicar exatamente o processo ser espontâneo. A minha transformação de energia química em energia elétrica, como nós temos que é um processo espontâneo e normalmente os meus eletrodos são eletrodos reativos, nós temos que o ânodo é caracterizado como sendo o polo negativo, certo? Onde nós teremos a perda de elétrons, e aí esse ânodo então é exatamente o que vai estar acontecendo o meu processo de oxidação. A gente não pode esquecer que esses elétrons eles saem do ânodo exatamente em direção ao cátodo, e aí quando chegam ao cátodo nós temos que esse cátodo, que é considerado na pilha como sendo o meu polo positivo, é exatamente onde está ocorrendo a redução. Vai haver exatamente ganho de massa no meu eletrodo, pois lá no ânodo houve perda de massa por um processo de corrosão, certo? O que é que muda então da pilha para a eletrólise? Eu não posso esquecer que lá na eletrólise nós temos a necessidade, tá certo, de utilização de energia elétrica. E aí nós temos então que o processo é não espontâneo. E a transformação de energia elétrica em energia química normalmente tem a ajuda de um geradorzinho, tá certo? E em função desse gerador é que nós vamos determinar agora quem é o cátodo e quem é o ânodo. Não esquecer que quando se fala lá no meu processo de eletrólise, nós temos que eu vou estar transformando energia elétrica em energia química, em que o meu cátodo ele passa a ser o polo negativo, só que continuo tendo no cátodo um processo de redução, continuo recebendo os elétrons e eu tenho que o ânodo passa a ser o meu polo positivo e que nós vamos perceber que eu continuo perdendo elétrons no ânodo. Então não esquecer da diferença que existe. A única diferença que existe quando se fala, certo, lá na pilha e na eletrólise, em função dos processos reacionais, é lembrar que na pilha, certo, nós temos o ânodo sempre sendo o nosso polo negativo, que há o processo de oxidação, perda de elétrons, tá? E nós temos que no cátodo nós vamos ter esse ganho de elétrons, nosso polo é positivo, tá? E nós vamos ter um processo de eletrodeposição.
Já quando se fala na eletrólise, meu cátodo, ele continua recebendo os elétrons, certo? Continua tendo o processo de redução, porém nós vamos perceber que aqui eu tenho um polo que é dado como sendo um polo negativo. E aí nós temos que lá no ânodo, nós vamos perceber que não mais a gente vai ter o polo negativo como existia lá na pilha. Nós temos que o meu ânodo é caracterizado como sendo, né, um polo que é dado como sendo o polo positivo e que, né, esse processo se dá exatamente por perda de elétrons. Então, se liga sempre para não confundir o processo de pilha e o processo de eletrólise, tá? Então, muito cuidado com esse detalhe. Qualquer dúvida, acesse as nossas redes sociais, entre em contato conosco, busque informações, estamos aí para ajudar. Tiago, muito obrigado pelo convite, valeu e até a próxima. Valeu, Wendel. Muito obrigado. A aula foi top, show de bola. E galera, é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. Se você quer rever o programa, é só ficar atento aí, acessar as redes sociais da Super TV ou do nosso parceiro, Vírus Cursinho. As redes sociais seguem aqui embaixo, lá o programa vai estar disponível. E próximo sábado nós estaremos aqui com novos convidados, novos temas, aguardando por você. Até mais, galera!